Enquanto conversa com Elizabeth no café, Abigail confessa que está realmente sentindo a pressão de ser prefeita. Ela também precisa desesperadamente de um novo cozinheiro no café e de uma solução para seus problemas de relacionamento com Frank. Elizabeth quer estar lá para sua amiga, mas naquele momento, ela está atrasada para a escola. Enquanto ela sai pela porta, Cody vem correndo em direção à porta. Antes de ir para a escola, Cody pergunta se o pastor Frank gostaria de jogar dominó em seu jantar de espaguete semanal. Abigail diz a ele que o pastor Frank não vai se juntar a eles para jantar desta vez. Ele pergunta se eles estão bravos um com o outro, mas, sem querer entrar em detalhes, Abigail lhe diz que a situação é difícil de explicar. Lá fora, Jack leva Elizabeth para a escola, e enquanto os dois fazem planos para o jantar. Enquanto eles conversam, um homem com uniforme de Monty surge do nada e tenta dar um soco no rosto de Jack. Jack se esquiva do soco do homem e o joga no chão. Quando o homem se levanta, um sorriso malicioso aparece no rosto de Jack. Jack então apresenta Elizabeth ao futuro atacante, Cabo Doug Burke. Jack explica que Doug foi um dos cadetes juniores que teve como mentor na academia. Jack pergunta a Doug por que ele está na cidade e Doug revela que está aceitando o trabalho que Jack recusou, liderando um esquadrão de Montys para os territórios do norte. Elizabeth então vai para sua aula enquanto Jack e Doug vão para o salão para conversar. Perto do mercantile, Rosemarie está pegando algumas coisas quando ela percebe o assistente de lei, Murphy. Com os olhos fixos em Marie Yost, Murphy não percebe que Rosemarie se aproximou dele. Rosemarie então limpa a garganta e assusta Murphy. Ele tenta brincar, dizendo a Rosemarie que ele estava olhando para uma lata de picles. Mas Rosemarie não é tola e conhece os sentimentos de Murphy por Katy. Ela diz a ele que ele deveria sair para namorar com Katy, mas Murphy é muito tímido. Ele foge e sai da loja. De volta ao salão, Jack e Doug os alcançam. Doug admite a Jack como ficou surpreso ao saber que recusou a oportunidade de liderar um esquadrão do norte. Mas, tendo conhecido Elizabeth, Doug entende os motivos de Jack para ficar em Hope Valley. Na esperança de passar mais tempo com seu amigo, Jack convida Doug para jantar naquela noite. Na manhã seguinte, um Leicouter faminto desce as escadas e encontra Rosemarie trabalhando febrilmente, batendo em sua máquina de escrever. Quando ele a convida para o café da manhã, ela diz que está tão ocupada trabalhando em sua coluna de conselhos, que se esquece do café da manhã. Trabalhar no café e ouvir de todos os habitantes da cidade convenceu Rosemarie de que a cidade inteira precisava desesperadamente de seus conselhos. Só então ela encontra uma carta de um dos alunos de Elizabeth perguntando como fazer dois adultos não ficarem bravos um com o outro. Depois de ler a carta, fica claro que ela é de Cody, e que os adultos, de quem ele está falando são Abigail e Frank. De volta à cidade, Jesse percebe um homem que nunca viu antes de colocar suprimentos em uma carroça. Jesse se oferece para ajudá-lo e se apresenta. O homem recusa a oferta de ajuda de Jesse, mas se apresenta como Carson Separd, um novo funcionário da ferrovia. Jesse sai e Carson volta a trabalhar no carregamento da carroça. Ao fazer isso, ele ouve alguém gritar "olhe para fora", enquanto uma carruagem em fuga passa pela rua. Carson se vira e vê a carruagem indo na direção de uma garotinha que está atravessando a rua. Sem se importar com sua própria segurança, ele corre para a garota, pegando-a no momento em que o carrinho passa. Seu heroísmo imediatamente chama a atenção da cidade. No caminho para a escola, Cody vai para a escola. Ele é parado por Rosemarie, que diz a ele que sabe que ele escreveu a carta sobre Frank e Abigail. Ela também diz a ele que tem certeza de que sabe o truque para ajudar Frank e Abigail. Ela lhe entrega um poema romântico de um de seus poetas favoritos e diz a ele para colocá-lo no bolso da jaqueta de Frank. Em troca, ele pensará que é de Abigail e faíscas voarão entre eles novamente. Cody fica encantado com a ideia e se apressa para colocar o plano em ação. Na escola, os alunos de Elizabeth estão ocupados trabalhando no desenho da árvore genealógica. Enquanto Elizabeth cuida da classe, ela percebe que Philip deixou sua mãe fora de sua árvore genealógica. Ele explica que deixou a mãe de fora, porque ela morreu.
Ela tenta tranquilizá-lo, de que ele ainda pode incluir sua mãe, mas a conversa deixa Felipe desconfortável, e ele diz a Elizabeth, que não quer mais fazer a árvore. Elizabeth manda os outros alunos para o recreio, para que ela possa conversar mais com Felipe. Durante a conversa, Felipe revela que sua mãe morreu durante o parto. Ele diz a Elizabeth, que é sua culpa que sua mãe morreu, e que também é por isso, que seu pai não o ama. Elizabeth tenta garantir a ele que não foi culpa dele, mas Felipe terminou de falar, e, em vez disso, vai brincar com as outras crianças. No final do dia, Elizabeth chega ao canteiro de obras, para conversar com Sunny sobre os sentimentos de Felipe. Sunny fica com raiva de Elizabeth por sugerir que Felipe se sente responsável pela morte de sua mãe, e ele certamente nunca diria algo assim para seu filho. Ele diz a Elizabeth que ele nunca deveria ter colocado Felipe na escola em primeiro lugar e vai embora. Mais tarde naquela noite, depois de vasculhar o acampamento, Elizabeth encontra Sunny no salão. Ela novamente o pressiona sobre seu relacionamento com seu filho. Ela pede a Sunny que reconheça verdadeiramente que Felipe não foi o responsável pela morte de sua mãe. Ela também o lembra de que Felipe ainda precisa desesperadamente de seu pai. Imóvel, Sunny deseja a Elizabeth uma boa noite e vai embora. De volta à cidade, Abigail retorna ao escritório do prefeito, para encontrar Henry Gowen sentado em sua mesa. Ele diz a Abigail que seu tempo, como prefeito, acabou, pois Henry acaba de receber a notícia de que a investigação contra ele foi suspensa e todas as acusações foram retiradas. A notícia deixa Abigail atordoada e sem palavras. Na manhã seguinte, Cody alcança o pastor Frank, que está ajudando Murphy a carregar uma carroça próxima. Cody vê sua oportunidade e enfia o poema de amor na jaqueta, que está pendurada no carrinho. Infelizmente, a jaqueta pertence a Murphy, e não ao pastor Frank. Depois de carregar a carroça, Murphy se vira para voltar ao moinho. Mas não sem antes notar Katy parada do lado de fora do mercantile. Ele sorri para Katy, em seguida, veste a jaqueta. Só então Murphy encontra a nota enfiada em seu bolso e começa a ler. Supondo que o bilhete seja de Katy, Murphy corre pela cidade em um estado de alegria absoluta. Ele encontra Rosemarie e Lei, e com alegria conta a ele sobre o poema, e que ele acredita que veio de Katy. Rosemarie reconhece imediatamente as palavras e percebe a confusão. Quando Murphy vai embora, Rosemarie conta a Lei sobre a confusão, e ele ordena que ela conserte. Na escola, enquanto Elizabeth manda as crianças passarem o dia em casa, ela descobre que Ray Wyatt está do lado de fora esperando para falar com ela. Ela havia confrontado Ray antes sobre o acordo para reduzir os impostos da ferrovia. Embora inicialmente irritado com a explosão dela, Ray mudou de ideia e convenceu a ferrovia a dobrar o orçamento da escola. Ele diz a ela para considerar isso um investimento nos alunos e no futuro de Hope Valley. Atrás do café, Rosemarie e Cody se reagrupam após a confusão anterior com o bilhete de amor. Rosemarie tem uma nova ideia para ajudar Frank e Abigail a consertar seu relacionamento. Desta vez, ela dá a Cody uma caixa de chocolates e o instrui a deixá-los na porta de Frank, e ele pensará que são de Abigail. Cody adora a ideia e pega a caixa para iniciar o novo plano. Enquanto Cody está tentando consertar as coisas entre Abigail e Frank, seu erro anterior está começando a dar frutos. Quando Rosemarie olha pela janela, ela avista Murphy e Katy finalmente conversando. Ela aponta os dois pombinhos para Lei, e diz a ele, para ter mais fé nas habilidades de sua esposa como casamenteira. Lei ressalta que tudo isso aconteceu por causa de uma confusão, mas Rosemarie insiste que o amor não comete erros. Mais tarde naquela noite, enquanto Frank caminha pela cidade, ele percebe algo suspeito acontecendo no banco. Ele rapidamente percebe que os irmãos Tati fugitivos estão com o Sr. Jenkins, o gerente do banco, sob a mira de uma arma, e o estão levando para o banco. Frank corre para o salão para buscar Jack. Dentro do banco, o Curtis Tati encontra Ray e Bill contando a folha de pagamento da ferrovia. Curtis ordena que os dois homens encham suas malas com o dinheiro. Do lado de fora do banco, Glenn Tati fica de guarda, quando vê seu velho amigo Matt Landry. Sem saber que Matt Landry agora é Frank Hogan, Glenn é pego completamente desprevenido, quando Frank o joga no chão.
A comoção atrai a atenção de Curtis por tempo suficiente para Bill cair sobre ele, evitando o assalto. Na manhã seguinte, o suposto roubo é o assunto da cidade. Enquanto Elizabeth conta a história para Abigail, ela revela que Jack não poderia ter impedido os irmãos Tate sem a ajuda de Frank. Enquanto a conversa, Florence se aproxima e interrompe com a notícia de que o recém-reinstalado prefeito Gowen renunciou a todos os impostos da ferrovia. Ao ouvir a notícia, Abigail corre para confrontar Henry. Ela entra em seu escritório e encontra Henry conversando animadamente com Raio Yacht. Abigail imediatamente percebe que o encontro dos dois homens provavelmente não é coincidência. Abigail oferece a Henry um aviso severo para ter cuidado com seus próximos movimentos. Do lado de fora do café, Rosemarie encontra Cody e pergunta ansiosamente como foi a entrega de chocolate. Acontece que Cody deixou os chocolates no campo de beisebol, e seu amigo Robert os encontrou e os comeu. Rosemarie ri e as duas concordam em propor uma terceira opção juntas. Perto dali, Carson chega à enfermaria para implorar a Fight por um analgésico. Seu heroísmo anterior o deixou com uma possível costela quebrada, mas, em vez de permitir que sua lesão sarasse, Carson imediatamente voltou a trabalhar na ferrovia. Fight diz que ele precisa se curar sozinho, mas, temendo que ele perca seu emprego na ferrovia, se perder o turno, Carson diz a Fight que ele não tem escolha, a não ser superar seus ferimentos. Ela diz a ele que há outros empregos em Op Valley e sugere um que pode se encaixar perfeitamente. De volta à escola, um animado Philip chega com seu pai. Ele dá um grande abraço em Elizabeth e pergunta se ele pode terminar sua árvore genealógica. Ele corre para sua mesa, para trabalhar em sua tarefa enquanto Sunny e Elizabeth conversam. Desde sua última conversa, Sunny reconheceu que ainda estava zangado com a morte de sua esposa, e descontou em seu filho. Ele está empenhado em compensar os erros do passado e determinado a ser um bom pai. Elizabeth sugere que ele comece dando um abraço no filho. Sunny sorri e caminha em direção a seu filho. Ele se ajoelha e abre os braços. Philip imediatamente cai nos braços do pai, e os dois se abraçam. Mais tarde, no café, Carson chega para perguntar sobre o trabalho como cozinheiro de Abigail. Ele tem experiência como cozinheiro e, junto com a recomendação de Fight, parece ser uma boa opção para o café. Enquanto Abigail continua a entrevista, Cody chega da escola e pergunta se eles podem ir pescar. Sem ninguém para cuidar da cozinha, Abigail começa a dizer não, mas, antes que ela possa, Carson se oferece para substituí-la. Não querendo decepcionar Cody, Abigail oferece a Carson o emprego e o dá as boas-vindas a Op Valley. No lago, Cody e Abigail chegam e encontram Frank pescando sozinho. Tanto Abigail quanto Frank percebem que foram tramados e Cody os deixa para conversar sobre seus problemas. Ambos revelam que apesar da luta, ambos se preocupam profundamente um com o outro. E, graças a uma ajudinha de Cody, Abigail e Frank finalmente se beijam e fazem as pazes. De volta à cidade, Jack e Elizabeth aproveitam uma caminhada tarde juntos. Antes de ir para o salão para jantar, Elizabeth para na sala de aula para pegar seu chale. Enquanto ela entra em sua sala de aula, ela descobre um homem estranho escrevendo em seu quadro negro. Confusa, ela pergunta por que ele está escrevendo em seu quadro negro. Ele diz a ela que está se preparando para a aula do dia seguinte. Ainda confuso, fica claro para o homem que Elizabeth é a última a saber. Ele então informa que ele é seu substituto.